foi colocado 3 desafios, né? Primeiro, ser levado a sério pela Wandinha, que é sempre um desafio, né, Wandinha? Segundo, o desafio de fazer essa explanação logo depois do almoço. E para completar tudo, fazer uma revisita de 70 anos de história em 30 minutos. Para se ter uma ideia, a gente fez um curso de formação lá em Brasília, a Carla participou de alguns dos encontros lá, que a gente fez para discutir internacionalismo, para fazer a revisita dessas experiências históricas, que a gente fez em 5 dias. Tá dando para ouvir aí no final? No fundo? Tá. Então, que a gente fez esse encontro em cinco sessões, né, de dia inteiro. Para fazer a discussão de Quarto Internacional, a gente também fez lá uma experiência no Espírito Santo, também levamos o dia inteiro e faltou hora, né? Então, assim, são muitas angústias, muitas dúvidas que as pessoas têm e conhecimentos muito diferenciados aqui nesse plenário, né? Então, temos aqui nossos, né, pessoas que já têm uma longa trajetória, quartista, Bide, Rogerinho, Veraci, João. Então, para quem até eu peço Renato Rosendo, Wandinha, então para esses eu peço até licença para fazer algumas discussões que são até básicas, mas que eu acho importante resgatar alguma perspectiva histórica dos principais debates da quarta, para que as pessoas possam se orientar e se posicionar, né? A primeira pergunta que eu faço, só com o título de curiosidade: quem aqui do plenário já leu o Trotskismos do Daniel Ben-Said? Então, o número serve metade. Então, assim, um número considerável de pessoas aqui já leram. É uma fonte super importante para fazer esse debate. Um outro material super legal, gostoso de assistir, é o documentário feito sobre a vida do Mandel, né? Imagino que também muitos já assistiram, e além de estar disponível aí para venda em algumas banquinhas, nas melhores banquinhas militantes do Brasil, ele também está disponível na internet no ernestmandel.org, né? Então, quem quiser, muito rápido, então quem também quiser consultar essa fonte. Uma outra fonte interessante, bem pontual, mas que eu acho super legal, é o verbete do Wikipédia. Como você nunca sabe se essa hora agora foi alterado e tem alguma incoerência, mas eu tinha traduzido do francês e do inglês para o português e permaneceu lá mais ou menos durante muito tempo, conforme a tradução vinda do inglês e do francês, e também faz esse resgate histórico de forma muito interessante. Eu tinha pensado, né, nos 30 minutos, inclusive, que já estão até rodando, né, priorizar uma discussão mais geral de por que uma organização internacional, né, e por que se organizar ou se buscar a organização da Quarta Internacional, né? Em grande parte, a Beth ontem, na discussão sobre internacionalismo, já apresentou algumas das respostas para esse eixo de orientação, né, para esse eixo de revisão aí da história da Quarta. Mas eu vou pontuar algumas coisas, assim, na prática resgatar muito do que ela falou, né? Acho que o texto que a gente está que ficou na nossa biografia do Ben-Said, a política como estratégia, é um bom guia para a gente fazer essa discussão. Por quê? Se a gente buscar aí uma leitura, a Wandinha é sempre muito difícil, né? A primeira tarefa eu já fui vencido de ser respeitado pela Wandinha, já não consegui. Se a gente for pegar uma perspectiva mais ortodoxa do marxismo, que pensa aí, né, que a gente fez também essa discussão ontem, do sujeito revolucionário, operário fabril, que a partir da produção de riqueza, e sendo a maioria social, e sendo o maior interessado na superação do capitalismo,
Então é uma concepção de história até quase linear, né, que leva necessariamente à conclusão de que a revolução está a caminho, né? Só que a experiência do movimento socialista, do movimento das lutas dos trabalhadores, mostraram que os instrumentos de dominação ideológica, por um lado, e a força da coerção do Estado, por outro, são fortes demais e demandam uma resposta política, né? Então, é essa centralidade da política, é essa prioridade que se dá à luta política que faz a necessidade de se constituir partidos e, sobretudo, de constituir organizações internacionais. Porque se você trabalha com a outra concepção, tudo bem, é importante ter partido, mas o partido é muito mais para ajudar a luta econômica que necessariamente é por si só que está levando à transformação socialista. Então o partido e a internacional viria muito mais como um adjacente, né, como uma contribuição a mais para fazer esse processo de transformação. Mas, enfim, a história mostrou que a coisa é um pouco mais complexa. Então, além dessa questão da ideologia, e da hegemonia e da coerção estatal, também tivemos mudanças que a gente também ontem discutiu bastante, a fala tanto da Ana no primeiro dia, depois do Carlinhos ontem, discutiu bastante nessas mudanças no mundo do trabalho e que colocaram essa equação, né, de maioria social, produtora de riqueza, maior explorado e maior interessado na superação do capitalismo como algo um pouco mais complexo. Então, hoje, muitos dos que são os mais explorados não estão ligados necessariamente ao processo de produção de riqueza. E muitas das questões que afetam e que são das contradições do capitalismo hoje são interesses difusos. Como quantificar ou como saber quem são os afetados pelo aquecimento global? Na verdade, somos todos nós. Claro que aí tem uma discussão de que, inclusive, esse afeta de forma mais perversa o Sul, as áreas que contribuíram menos pelo aquecimento global. Mas mesmo fazendo essa análise, a gente, de qualquer forma, é um interesse difuso demais, difícil demais de ser organizado, e que coloca um desafio para a gente. Então, se a política já era algo central no século XX, quando o movimento socialista se deparou com a força do Estado e da ideologia, imagine hoje em que a classe trabalhadora está muito mais multifacetada, muito mais múltipla, as contradições do capitalismo. E ontem, na mesa também do feminismo e LGBT, a Evelyn fez algumas ponderações super importantes sobre outras e novas formas de dominação do capitalismo, sobretudo mercantilizando a nossa subjetividade. Então, essa primazia da política, né, o Ben Said vai dizer que a política é reveladora das linhas de choque ou contradições da fetichização da mercadoria ou da mística fantasmagórica da mercadoria. Então, a política tem essa capacidade de revelar onde é que estão essas contradições, de possibilitar e até impulsionar as próprias lutas na medida em que ela explica o mundo, né? Ela explica o mundo e torna as pessoas mais capazes de agir sobre ele. E o partido, então, passa a ser esse operador estratégico, uma espécie de farol da luta de classes, como ele coloca no texto de referência aqui para a nossa discussão. O Chico Alencar também, no painel que ele participou, ele reforçou essa ideia, né, colocando o partido como um agente capaz de generalizar essas demandas, essas contradições pontuais para uma proposta, uma política, para uma formulação mais universal. Então, se um partido nacional já é capaz de fazer isso, imagina uma organização internacional. O Zé também ontem pontuava, né, o papel do partido como porta-voz de todas as contradições no seio do povo, né? Então, então, se a gente buscar nas histórias das 4 internacionais, a gente vai vendo como que esse papel da política e da organização internacional foi sendo colocado. Já na mensagem inaugural da primeira internacional, né, na Associação Internacional dos Trabalhadores, já vem um balanço da experiência de 1848, né, de uma derrota
política, de se deparar com a força do Estado. E naquela mensagem inaugural já se fala em contrapor a solidariedade das classes possuidoras com uma solidariedade da classe trabalhadora e compartilhar experiências, né? Então, e mais uma série de outras coisas que a gente pode pontuar aí, sobretudo de compreensão da realidade, né? Hoje saiu uma matéria interessante no Globo, né, que falando sobre as questões lá na França, uma geração na rua, né? Quer dizer, o que hoje os acontecimentos na França, da juventude tomando protagonismo, do movimento sindical retomando um protagonismo, o que essa experiência hoje tem a nos ensinar? Eu imagino que muito. Então, como que a experiência internacional ajuda a gente a intercambiar essas experiências, essas análises e esses conhecimentos provindos dessa reflexão. É verdade que uma concepção de internacionalismo, e aí numa leitura que eu vejo muito particular sobre o que seria o leninismo, e até o Trotsky em muitos momentos recorreu a essa leitura, né, o sujeito de seu tempo também, né, o Trotsky, que era a ideia do partido como alavanca da história, né, ou o partido mundial da revolução. Então a Internacional tomando um pouco essa concepção de uma organização que é capaz de militarmente organizar a intervenção, a ação em cada país, que me parece uma concepção que tenta priorizar mais a ação do que o que eu acho que é o centro hoje, e eu vou chegar mais à frente dessa discussão, o que é mais central hoje do papel de uma internacional, que é construir esse programa, esse conhecimento e essa compreensão da realidade e pensar tarefas de forma mais abrangente do que simplesmente as ações a serem executadas em cada país como um exército, né? Ontem alguém questionava, mas a gente precisa discutir mais o que é esse leninismo, né? Acho que vale a pena buscar tanto o livro do Mandel, da teoria leninista de organização, como voltar até nas próprias origens, lá no Que Fazer do Lenin, né? E aí é uma leitura um pouco particular para o debate mesmo, né? Eu acho que tem 3 possíveis interpretações do que é o leninismo, né? Tem uma nota de rodapé no Que Fazer, que o Lenin fala como é o funcionamento no partido, né? Ele fala em ampla discussão, ampla democracia, direito de posições minoritárias, unidade na nação. E essa é um pouco da forma de funcionamento leninista que a gente se reivindica, né? Tem essa outra, que é muito valorizada pelo Mandel, que é a ideia, justamente isso que eu vinha falando até agora, né? Que é a ideia da política como a centralidade da política, né? Mas tem uma outra terceira possibilidade de vivência do leninismo e de leitura do que é o leninismo, que foi uma prática histórica, né? Pelo próprio Lenin, de alguma forma pela própria Quarta Internacional em alguma medida e por várias outras organizações internacionais, né? Que eu colocaria, digamos assim, uma ênfase num certo centralismo hierárquico, né? Se você buscar nos 21 pontos que eram necessários para se entrar na Internacional Comunista, você vai encontrar essa concepção de um centralismo hierárquico, né? Primeiro você tinha, imagina, na diversidade do planeta, a possibilidade de se construir organizações políticas das mais variadas, e você coloca 21 condições para você ser considerado uma organização revolucionária. É um pouco estranho, né? E dentre essas 21 condições, entre elas estava a condição de que a Internacional, primeiro, todas as resoluções da Internacional Comunista eram válidas, deviam ser acatadas e executadas por todas as seções nacionais. E outra parte perversa disso é que, se você não acatasse, a própria Internacional podia intervir nas seções nacionais e alterar a direção nacional dessas organizações. Isso, para quem conhece a história do PCB no Brasil, por exemplo, o PCB em 22 foi fundado, mas ele só foi ser reconhecido anos depois como seção brasileira da Internacional Comunista, né? Porque
não foi de cara, eles não conseguiram localizar de cara que todos os elementos reformistas tinham sido expurgados da organização, que não sei o quê. Enfim, foram anos depois, a seção argentina veio aqui e sacramentou e disse: sim, você está batizado em nome da Internacional Comunista. Então aí eu vou tentar buscar um pouco assim, um resgate muito rápido em 20 minutos, né? Acho que menos de 20 minutos, 18 minutos aqui, pelo menos no meu controle, de como é que então a Quarta Internacional foi se colocando ao longo da história para essa tarefa de ser esse ser, né, capaz de fazer a transformação social em escala mundial, já que a revolução precisa ser internacional, né? A origem da Quarta, né, está ligada à oposição de esquerda no interior do Partido Comunista Russo, né, sobre alguns pontos, né? Aí tinha a questão do comércio exterior, das nacionalidades, e o Lenin, já próximo à sua morte, né, quando começa a mobilizar de alguma forma isso, tem alguma polêmica histórica, mas o Lenin, quando começa a organizar de forma, né, como está na origem da oposição de esquerda, ele coloca a questão da democracia partidária, né? Com o processo da revolução, o chamariz de oportunistas ou pessoas que se aproximavam do partido não pela vivência histórica da revolução e das tarefas construídas na revolução, mas sobretudo pelos espaços nas esferas de poder que a revolução abriu, era brutal. E o partido cada vez mais caminhava para aderir a essa lógica de burocratização. Então esse ponto do funcionamento do regime de funcionamento do Partido Comunista foi central. Tiveram polêmicas logo depois da oposição de esquerda sobre o programa econômico a ser adotado pela União Soviética, sobretudo na avaliação da impossibilidade de implantar o socialismo de imediato. Então, quais seriam, digamos assim, sem usar essa terminologia, mas as possibilidades transitórias para serem executadas naquele período em termos de política econômica, e uma brutal disputa política sobre que políticas econômicas iam ser dadas na origem da União Soviética, né? E aí isso, enfim, tem é muito interessante ver como o Stalin vai se movimentando e vai se aliando com uns para derrotar os outros, e depois se alia com os outros para derrotar uns, para ficar sozinho no final, né? Em 1938 vem essa ideia vem a conclusão, né, da necessidade de se organizar a Quarta Internacional, sobretudo porque a experiência histórica do período anterior mostrou a exaustão do movimento comunista internacional, né? Então, se você teve na Revolução Chinesa um processo de diluição, né, dos comunistas no seio do Partido Nacionalista, você teve na Alemanha a possibilitação, né, digamos assim, de que o Hitler ascendessem ao poder por uma total paralisia, uma falta de compreensão da realidade da Internacional Comunista, que naquele período vivia um momento de certo esquerdismo, digamos assim, ou muito esquerdismo, né, e essa história é um pouco clássica, de analisar de que a social-democracia era pior ainda do que o nazismo, já que ela estava no interior da classe operária. Então o nazismo era até menos pior do que a social-democracia, porque a social-democracia é o mais perverso, está no seio da classe trabalhadora. E, enfim, a Frente Popular na França, os processos de Moscou. Então, fazendo um balanço desse período histórico, o início da Guerra Civil Espanhola também, fazendo um balanço desse contexto histórico, Trotsky e uma série de outros revolucionários chegam à conclusão da necessidade de fundar a Quarta Internacional. E aí, diferente das outras duas internacionais que antecederam, a Segunda e a Terceira Internacional, ela foi constituída num momento de descenso, né? Essa é uma característica peculiar da Quarta. Mas, então, qual era a tarefa de uma organização formada num período de descenso? Primeiro, resguardar o programa marxista, né? E segundo, preparar para esse outro momento de ascenso que virá, né? E aí, enfim,
esse momento de ascenso demorou muito para vir, né? A ideia era de que a guerra, que isso estava muito claro, de que um ano antes da guerra já se tinha uma clareza do movimento revolucionário de que a guerra estava por vir. A aposta que se fazia é que, assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também desencadearia um processo de lutas revolucionárias e um novo ascenso do movimento revolucionário. O programa que foi elaborado para lastrear essa atuação da Quarta Internacional, acho que muitos já leram e espero que sim, né? Se não todos, o programa de transição, ele apresenta duas contribuições fundamentais, né? O primeiro, uma leitura daquela conjuntura, e aí esses temas todos esses eventos históricos todos que eu pontuei são parte dele, mas sobretudo a crise econômica de 29 e outros temas também que eu não tinha pontuado, fazem uma leitura conjuntural de que vivia-se num momento de possibilidade revolucionária e que essa possibilidade só não se tornava uma crise revolucionária, uma realidade, porque as direções, tanto da social-democracia quanto dos partidos comunistas, não se debruçavam a essa tarefa de construir um processo revolucionário. Todas elas estavam, as duas outras internacionais estavam incorporadas de alguma forma à ordem estabelecida. Então, aí vem aquela formulação de crise de direção. O capitalismo, né, vem no processo de sua capacidade de modernizar as forças produtivas e tal, e tem toda essa formulação. Algumas tradições do movimento trotskista transformaram essa leitura daquela conjuntura, né, numa Bíblia a ser utilizada nos últimos 70 anos. Né? Então, o problema continua sendo a crise de direção para muitas tradições do movimento trotskista até 2010. Né? E uma importância do programa de transição, que aí é a chave teórica principal, que é o método, né, o método de análise, de pensar tarefas e de pensar transformação social, que é essa ideia de políticas e de tarefas transitórias, né, que sejam capazes de demonstrar, de colocar a classe em movimento, de demonstrar as contradições do capitalismo e de constituir uma conjuntura mais favorável à frente. Como eu estava falando, a expectativa sobre a guerra ela foi frustrada em grande parte, né? A Quarta Internacional, que sai ao final da Segunda Guerra Mundial, é uma organização muito fragmentada, né? Ela teve muita dificuldade de manter uma organicidade no período de guerra e, sobretudo, com uma perda brutal dos seus quadros dirigentes. E a realidade bate a porta, né? Começam-se, então, se pensava-se que se você constitui uma organização internacional para aquela tarefa histórica que era resguardar justamente para um momento de ascenso que não veio, então alguma coisa estava errada, né? Então começou a se buscar explicações e outras saídas programáticas para aquele imbróglio. A primeira divisão, então, grande e importante que acontece na Quarta Internacional, que perdura até hoje, é justamente uma análise sobre o que era aquela experiência histórica da União Soviética. Né? Então, o SWP britânico, Tony Cliff, né, e outras figuras, rompe com a Quarta Internacional e mantém, inclusive, essa posição até hoje. Né? Então, tanto o SWP britânico e toda a sua organização internacional, sobretudo com uma incidência muito grande nos países de língua inglesa, no Brasil eles têm um pequeno grupamento que é o Revolutas, mantém uma divisão e nunca mais se incorporou à Quarta Internacional, embora hoje se tenha muitos esforços e movimentos de diálogo comum, de construção de plataformas políticas comuns. Mas logo em seguida vem então a maior crise que a Quarta Internacional já teve em sua história, que é o Terceiro Congresso Mundial. Enfim, a história batendo as portas, né? Todas aquelas formulações e aquelas previsões do trotskismo são, de alguma forma, confrontadas pela história, né? A ideia, por exemplo, de que os partidos comunistas eram incapazes de fazer revolução. A guerra acabou expandindo a União Soviética para outros países, então a revolução, à sua maneira, chegou a outros países, quando não se imaginava que ela chegaria.
Mas também se chegou a se pensar, não, mas vai chegar lá, mas vai continuar sendo um Estado burguês, porque a revolução tem que ser feita desde abaixo, nunca vai ser feita por cima por um exército. Só que o fato concreto é que as relações produtivas foram alteradas também nesses países. E mais do que isso, existia uma possibilidade, naquele momento muito sentida na pele e muito real, de uma terceira guerra mundial, né? E a avaliação que se fazia é que, com essa possibilidade de guerra, o mundo se dividiria em dois campos e os partidos comunistas e os partidos socialistas também viveriam um processo de radicalização a partir dessa confrontação aí desses dois blocos políticos. No terceiro Congresso Mundial, Pablo, que era um grego que tinha uma proeminência grande, uma liderança grande na Quarta Internacional, então propõe, mas aprovada pelo conjunto do Congresso, uma resolução de que a tarefa, então, naquele momento, era se incorporar aos partidos comunistas, aos partidos socialistas, para viver esse momento futuro de radicalização e poder incidir no processo revolucionário que se abriria. E aí, isso é um episódio, acho que importante, que a gente pode tirar muito aprendizado, no sentido de discutir mais essa ideia de entrismo, né, chamado na época de entrismo sui generis, né? Então, em 62, podemos considerar assim que grande parte do movimento comunista, quanto tempo eu tenho? 7, né? O movimento trotskista se reunifica. É verdade que alguns pedaços ficaram pelo caminho e eu não vou entrar nesse detalhamento, isso a gente pode conversar depois na mesa de bar. Mas aí vejam, quer dizer, só em 1968, só no final da década de 60, o movimento trotskista consegue sair do gueto, consegue alguma projeção em áreas determinadas do globo, né? E aí, sobretudo, na luta, não era tanto num ascenso operário ou qualquer coisa nessa perspectiva mais tradicional, digamos assim, do esperado em outros períodos, mas na luta contra a guerra e num ascenso e radicalização da juventude, né? E logo em seguida, mesmo com esse crescimento do movimento trotskista, surge na América Latina um processo também muito vivo de revoluções e em muitas delas, a grande maioria delas, inspiradas na Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi um processo tão inesperado por um lado e tão contundente por outro, que influenciou e digamos assim, encantou grande parte da esquerda revolucionária no mundo, e não seria diferente com a Quarta Internacional. Então, em 69, a resolução do Congresso Mundial da Quarta, digamos, tem uma visão muito positiva do processo de guerrilha. A Quarta Internacional na América Latina começa a desenvolver um processo de solidariedade com o movimento guevarista. Em alguns momentos chega até a se fundir, né, como é o caso da Argentina, com o PRT constituindo um braço armado, né, o Exército Revolucionário Popular do Santucho. Mas é só... Vejam, assim, essa adesão à ideia da guerrilha foi brutal no interior da Quarta Internacional. Só depois, em 74, quer dizer, de 69 a 74, que se cresce um processo de contestação sobre o que significava a guerrilha e como aposta, como hipótese revolucionária. Então, isso tudo para dizer, por exemplo, a conversa que a gente teve com o Fabiano e tal, que é essa honra morenista, né, de que, olha, só o Moreno previa que a guerrilha eram, né, não fomos nós que denunciamos. Não é bem assim a história, né, assim, até porque, ao que me consta, foi, sobretudo, primeiro, no Congresso 69 foi a posição de uma liderança chinesa, né, e depois o processo mais geral de contestação no interior da Quarta Internacional sobre a tática de guerrilha se deu com muito protagonismo do SWP americano, que não era nada menos do que a maior seção da Quarta naquela época ainda. Já nesse momento, mesmo com o crescimento da seção francesa.
E só em 79 que se vê a superação total no interior da Quarta Internacional dessa aposta, ou uma leitura mais crítica dessa aposta sobre a tática de guerrilha, e que é justamente o momento em que o Moreno sai da organização. Isso pra gente no Brasil, enfim, que a gente tem uma experiência com o morenismo e com outras tradições, que é interessante saber, né? Para finalizar, assim, a quarta, nos anos 80 até aqui, desenvolveu várias discussões e resoluções sobre temas muito diversos, né? Então, se 79 reforçou uma discussão sobre o reascenso do movimento operário no final da década de 70, também se debruçou sobre temas como a juventude. Afinal de contas, ela viveu de forma a quente esse processo de ascenso da juventude nos anos 60, mas discutiu outros temas, a democracia operária. Quem ainda não leu a Democracia Socialista e a Ditadura do Proletariado tem que ler, é um texto referência importante. Então discutiu sobre mulheres, LGBT, ecologia, e um tema que o Ian vai falar de forma mais pontual, que é a reorganização da esquerda a partir, né, do dissenso aí, do colapso do socialismo real e do dissenso da social-democracia europeia. E mais uma outra discussão, a título de curiosidade, que são as mudanças que a Quarta teve também no seu estatuto, né? Se por um lado não existe mais o tal do secretariado unificado, que alguns chamavam a Quarta de SU para não reconhecê-la como Quarta, uma discussão a mim me parece um tanto quanto esquizofrênica, mas então se mudou, não existe mais o SU hoje, existe um Bureau e o CI da Quarta, um Congresso Mundial, que são as instâncias. Existe uma imprensa internacional, na internet pode-se encontrar, né, o Ponto de Vista o nosso canal de português e espanhol. Tem um acampamento da juventude que acontece todo ano na Europa, né? Então, quem sabe um dia a gente consegue expandir essa experiência também para a América Latina, e uma escola que começou em Amsterdã e agora já está em mais outros 2 centros na Ásia. Para finalizar mesmo, eu acho que tem algumas... O Ben Said começa o livro dele, Trotskismos, com algumas lições... sim, só uma coisa, um ponto importante sobre o Estatuto, e depois você desconta da minha segunda fala. Uma mudança importante do Estatuto da Quarta é sobre o funcionamento que ela se propôs a ter, claro, ligado a uma concepção de que papel a Quarta tem a cumprir internacional. Já se há muito tempo abandonou a ideia de um partido mundial da revolução centralizado e tal. Não é que hoje a Quarta seja exatamente uma federação, porque uma federação dá uma ideia de que cada um toca a política do jeito que quer, do jeito que está afim, né? Eu não sei que nome a gente dá para isso, mas talvez a ideia é muito mais próxima de uma federação, mas de que você tem um centro e o centro político é muito mais na política digamos assim, é muito mais na política e nas apostas e nas tarefas que você constrói do que numa relação disciplinar entre o Comitê Internacionais e as seções nacionais, né? Então, isso, por exemplo, na nossa experiência brasileira, é um dos principais casos em que, como é que isso se rebate, né? Quando a Democracia Socialista, então, seção brasileira da Quarta Internacional, resolve aderir ao governo Lula, no lugar de expulsar a ADS da Quarta Internacional, que talvez seja, inclusive, o desejo de muitos que aqui estão na época, o que eu acho correto, a Internacional fez foi abrir um processo de discussão com a seção nacional sobre o que significava essa experiência histórica. É verdade, e aí podemos ter diferença se ela fez isso de forma muito lenta, de forma muito ágil. Eu acho que foi um pouco lenta, podia ter tido um protagonismo maior, mas eu acho que esse era o método correto. A DS se furtou ao debate. Então, ou seja, esse processo de aproximação e distanciamento com essa política, ela é muito mais uma opção das seções nacionais do que um processo disciplinar a priori, né? Então,
eu acho que esse processo mais vivo e orgânico muito mais interessante do que as experiências que se tinha antes. Para finalizar, o Ben Said pontua algumas lições da história do trotskismo internacional, dessas rachas, dessas incorporações e tudo isso, né? Ele já abre o livro do trotskismo com ela e eu termino aqui a minha intervenção com elas, né? Primeiro, óbvio, né, que não há que se falar, primeiro, de um trotskismo ou colocar a história da quarta como, sim, a história do Trotsky, o legado de Trotsky, até porque se o marxismo que a gente se propõe é um marxismo vivo e permanente construção, precisa incorporar o pensamento de outros revolucionários, muitos deles, inclusive, que não se organizaram na experiência da quarta, seja porque são anteriores, seja porque viveram outras experiências revolucionárias. E a origem do trotskismo, inclusive, é uma origem pejorativa, né? Eram os outros que acusavam os militantes próximos ao Trotsky de serem trotskistas, né? Outra lição importante é que, apesar da história da quarta ser muito marcada por divisões e fracionamentos e tal, mas o que lastreou essas divisões e essas rupturas foram temas programáticos, né? Então não foi a disputa pelo poder, não foi questões menores que dividiram esses revolucionários, foram disputas programáticas. Mas outra lição que se tem é que em muitos momentos não se soube dimensionar o que eram essas divergências programáticas. Se confundiu em muitos momentos o que eram princípios, o que eram tarefas, o que eram apostas, e qualquer divergência significava um motivo para se romper, até porque se tinha uma concepção que a resposta correta para aquela conjuntura era suficiente para fazer a revolução acontecer, até porque se você olhar a Revolução Russa, né, o Lenin chegou na Rússia sozinho, sendo acreditado como um louco, mas como ele apresentou a resposta correta, em pouco tempo ele virou a direção do partido, em pouco tempo ele virou a direção do movimento revolucionário. Então a ideia era de que, se eu achar a resposta certa, que nem Lenin achou, muito fácil, no dia seguinte a gente faz a revolução, né? Uma dedução meio óbvia, mas a história é um pouco mais complexa. E aí tem uma outra lição, que é, em grande parte, essa falta de percepção entre quais eram esses limites e quais eram as divergências se deu pela falta de capacidade de verificação na prática, ou seja, como os partidos que se organizaram, as seções nacionais da quarta, a grande maioria são pequenas organizações militantes, partidos de quadros, com pouca inserção no movimento de massas, tem pouca, embora a gente não pode cair no economicismo de que o movimento de massas faz a revolução, por outro lado, quando a gente também se descola do movimento de massas, a gente pode cair no outro equívoco de que qualquer elaboração mirabolante, até eu achar que os ETs estão lá fora, eles são socialistas, como um companheiro trotskista chegou a pensar, isso é capaz de fazer a revolução. Então, é achar essa localização adequada, né? Então, é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês a ficarem um pouco mais sabidos. Eu passei claro. Você viu? Sudinho. Boa tarde, camaradas. Bom, então o Duda já cobriu mais de meio século e mais, em meia hora, então acho que para mim, cobrir 15 anos do movimento antimundialista em 15 minutos deve ser mole, né? Então, vamos ver. Não, eu acho que falar da Quarta Internacional e do altermundialismo, acho que pode significar várias coisas diferentes. E já que não sei exatamente quais dessas várias coisas seriam mais interessantes, mais úteis para vocês, eu sugeri que eu vou tentar fazer um esforço de falar menos tempo, 15, 20 minutos agora, para deixar mais tempo para vocês intervir, fazer perguntas, colocações, sugestões, etc., para dar um pouco mais tempo para socializar ao redor das coisas que sim são de interesse de vocês, né?
Não obstante, vou tentar dizer algumas coisas primeiro. Queria começar, eu vou falar principalmente a partir da experiência europeia, primeiro porque sou europeu, mas também porque, assim, não vou falar de América Latina, a parte não ser latino-americana, tenho passado muito tempo aqui, porque a Coate tem uma história muito rica na América Latina, mas a verdade é que nos últimos 15 anos, mais ou menos, a experiência da Coate na América Latina tem sido relativamente desestruturada e está em um processo de recomposição. Acho que é mais difícil, nesse momento, falar de uma experiência comum na América Latina ainda, né? Não vou falar da África, porque a Coate tem uma presença mínima na África, muitos pequenos núcleos de simpatizantes, militantes. E não vou falar da Ásia, porque acho que tem umas experiências relativamente novas e super interessantes na Ásia, inclusive com um peso numérico importante, principalmente nas Filipinas e Paquistão. Mas, bom, eu acho que aí também tem muitas diferenças de história, de experiência, de situação lá, e também é muito difícil, ainda se eu conhecesse melhor, fazer uma coisa sintética. Então, quero colocar a partir da experiência europeia 2 eventos recentes, contrastantes, que eu acho que talvez pode nos ubicar um pouco no tema. É a imensa mobilização que temos visto nos últimos 2-3 semanas na França contra a reforma da Previdência. Vou falar mais um pouquinho disso em um momento. E outra coisa que passou faz 2 semanas em Paris foi uma reunião da esquerda anticapitalista europeia, a partir um pouco da orientação e dos esforços de construção que a Coate vem desenvolvendo. Por que essa mobilização na França? Eu acho que se pode dizer que se o movimento antimundialista tem uma expressão na Europa hoje em dia, se expressa através das lutas de resistência contra o ataque brutal, diferenciado em diferentes países. João mencionou tudo isso no primeiro dia, a partir como um intento do capital de responder à crise e jogar nos ombros dos trabalhadores o custo do resgate dos bancos, etc. Não vou falar mais disso. Então, vimos a explosão na Grécia faz um ano, até a greve quase insurreccional na Grécia em maio passado. Acho que tem uma coisa interessante em relação ao que estava falando do Beth ontem, sobre o internacionalismo, porque o movimento antimundialista tem feito renascer de uma nova forma o internacionalismo, e acho que isso se expressa nesse momento, nessas lutas na Europa. Você não é por acaso, por exemplo, a luta na Grécia, eu tenho a impressão que ficou meio isolado, né? Quer dizer, todo mundo estava atento, mas, né, agora que o ataque, que é brutal, se estende a quase totalidade dos países da Europa, também a resposta se coordena mais e tem mais pontos de contato. O 29 de setembro passado, teve um dia de ação europeu contra esses ataques, que foi chamado justamente no espaço do Fórum Social Europeu em Istambul, em julho, agosto. Então, ou seja, já se veio a conexão, digamos, né, entre esses espaços. E a própria... Então, nesse dia foi interessante, quer dizer, teve uma marcha internacional significativa em Bruxelas, teve uma greve geral na Espanha, o único país onde teve greve como tal, e teve mobilizações em muitas partes, até na minha cidade, uma pequena cidade na Inglaterra, onde não tem muita vida política, de luta e tudo isso. Até aí tivemos uma reunião de preparação de umas 200 pessoas, coisa que eu nunca vi nessa cidade, e tivemos uma marcha de servidores públicos nessa pequena cidade de 400, 500 pessoas no dia, apesar de foi um dia muito feio, muita chuva e mais frio que isso. Então, ou seja, tem realmente uma resposta interessante a essa coordenação. Mas a França é excepcional. Então, não tenho tempo de falar muito disso, mas acho que é excepcional em vários sentidos. Tem uma coisa interessante na França que também faz a conexão com o movimento antimundialista, que a campanha unificada contra a reforma da Previdência na França
foi justamente lançado por ataque. E, ou seja, uma das instâncias fundadoras, se quiser, dos fóruns sociais, tudo isso, e outra organização desse mundo, a Fundação Copérnico. Então, a França é excepcional, ainda que tenha resposta diferenciada em toda a Europa, primeiro numericamente. Isso é muito importante. Assim, a gente tem visto 2 ou 3 vezes 3,5 milhões de pessoas na rua fazendo piquete, marcha, greve. Tem greves parciais em vários setores. A gente viu as refinarias bloqueadas por piquetes, a entrada da juventude, sobretudo, principalmente secundarista, depois as universidades um pouco depois. Ou seja, realmente tem uma coisa que a gente não tem visto na Europa, nem na França, que sempre teve maiores mobilizações sobre essas questões que os outros países. Eu acho que é muito importante prestar atenção a isso. Não somente é excepcional em termos numéricos, senão acho que é excepcional em termos qualitativos. Ou seja, entendo, quer dizer, não estive na Grécia e não estive na França nessas últimas semanas, então tudo isso é através do que eu leio das camaradas e tudo isso, né? Mas na Grécia, ainda que teve uma resposta muito forte, muito combativa, não teve realmente instâncias de auto-organização, uma coisa que a gente sempre señalou como crucial para qualquer processo revolucionário, né? O começo e surgimento de instâncias de auto-organização dos trabalhadores e do povo em geral, né? Aparentemente sim, nessas semanas em França vem surgindo isso. Tem uma quantidade de assembleias gerais, de intersindicais, intersetoriais, onde tem locais realmente interessantes como os embriões, digamos, né? de formas de auto-organização que qualitativamente é muito superior, aparentemente, ao que a gente tem visto, pelo menos desde o começo dos anos 70 na Europa, eu diria, né? Então, os camaradas do NPA descrevem isso como... Eles dizem que a mobilização não terminou direito, ainda que o parlamento passou né, a reforma da Previdência, dizem que a mobilização continua. Ainda que não consegue uma vitória nesse caso específico, eles mesmos dizem que isso expressa muito mais que uma oposição à reforma da Previdência. Existe um ras-le-bol, como dizem os franceses, como se traduz a português ras-le-bol. Há toda essa coisa aí, a Sarkozy, essa sociedade lá, né, como dizem, né? Então, e com essa experiência de mobilização, de auto-organização, da convergência dos diferentes setores de trabalhadores, estudantes, juventude, etc., eles veem mais bem isso como um novo começo, digamos, né? Ainda que não ganha nesse momento. Realmente é um começo põe as possibilidades de luta num novo patamar. Claro, numa situação essencialmente defensiva, onde o ataque de capital é brutal e pode implicar derrotas muito fortes, evidentemente, né? Na Inglaterra, se consegue eliminar 500 mil empregos públicos nos próximos 5 anos, etc., vai ser forte. Bom, então, tem isso. Eu acho que não se pode dizer que seria ridículo pensar que os camaradas do NPA estão dirigindo esse processo. Evidentemente que não estão. Mas eu acho que é uma hipótese, ao menos, razoável, pensar que a existência de um núcleo organizado, anticapitalista, de várias milhas de militantes que estão presentes em todas essas frentes de luta, nas greves, nas escolas, nas universidades, nas ruas, etc., com um claro perfil anticapitalista, com uma maneira de fazer política aberta, plural, etc., não sectária, e com alguns porta-vozes que têm a capacidade de ganhar um espaço até nos meios de comunicação burgueses, essa combinação, eu acho que é um fator não irrelevante, digamos, né, no processo francês, né? Aí vem outro aspecto, outro evento. No meio disso, a NPA, junto com o SWT em inglês, nesse caso, organiza essa reunião da esquerda anticapitalista europeia. De um lado,
acho que é super positivo, é um parte, quer dizer, a gente pode discutir os detalhes, né? De fato, eu teria algumas quizás diferenças, como exatamente como está conformado, como se organiza esse espaço, mas não importa. Em si é um passo importante e bastante interessante, mas evidentemente a escala das duas coisas a diferença é gritante, digamos, né? Entre o tamanho do que está passando na França e o pequenez do que a gente pode conseguir, ainda que são, não sei, 19 organizações de 22 países, são nenhum desses, quer dizer, ou seja, há uma diferença, né? Então é um pouco nessa diferença que na combinação dessas duas coisas que eu quero voltar um pouquinho para trás para ver qual tem sido a experiência e as propostas da quarta. Deixa eu olhar onde espera um segundinho, por favor. Desculpa, os papéis não estão muito bem organizados. Tá, então, ou seja, se voltarmos um pouco atrás para a última parte da década dos 90, digamos, né? Quanto tempo eu já fiz isso? Para 15 e 5, para 20 e 10. Você já falou 10 minutos. Tá. Bom, tá. Ou seja, eu acho que o surgimento do movimento altermundialista, final dos anos 90, começo desse último década, foi um espaço, uma iniciativa super interessante que logrou reorganizar a luta anti-neoliberal, né? Marcou uma nova fase depois das derrotas e das confusões que marcou com a caída do muro de Berlim, toda essa história, né? E no qual acho que a quarta, ou ao menos algumas partes da quarta e alguns camaradas da quarta, organizações da quarta, jogaram seu papel, né? Modesto, mas não irrelevante, né? Inclusive, vocês sabem muito bem, aqui no Brasil, toda a história de Porto Alegre, etc., né? Com suas vários aspectos. Mas, claro, eu acho que, para abreviar um pouquinho, eu acho que esse movimento altermundialista no qual a gente atuava, desde diferentes espaços, tinha ao menos 3 evidentes limitações, digamos, né? Desde o nosso ponto de vista programático, etc., né? Ou seja, não tinha, em grosso modo, uma definição anticapitalista, né? Tinha esforços de introduzir tema anticapitalista dentro dele, e tudo bem. Inclusive a gente fazendo isso, né? Não enfrentou de uma forma clara a questão do Estado, né? E tampouco, e por razões que até a gente apoiou no seu momento, não abarcou a questão da organização política, né? Dos instrumentos políticos dos partidos, finalmente, né? Então, eu acho que um pouco nesse quadro de falhas, de ausências no movimento altermundialista, que a quarta vem desenvolvendo seu projeto de construção nessa última década, nesse último período, né? E, como disse Duda antes, ou seja, eu já tinha mais ou menos deixado, nem todo mundo, nem totalmente talvez, mas acho que já o conceito de que era muito prevalente na extrema esquerda nos anos 70 e antes, digamos, né, de que a gente tem a verdade, né? Essa é a verdade. E todo mundo tem sua verdade, né? Mas essa é a verdade e só temos que esperar que finalmente a massa se dá conta de que essa é a verdade, né? E finalmente, em algum momento, por algum processo, vai acabar juntando-se debaixo da nossa bandeira, né? Eu acho que esse conceito, estou exagerando um pouquinho, né? Mas não, acho que não totalmente, né? Acho que esse conceito já foi diluindo-se, diminuindo, e acho que ficou claro que a partir desse novo ciclo, digamos, de lutas, de incipiente contra o neoliberalismo, que outro tipo de esforço era necessário. Que a gente seria um componente, achávamos, indispensável, né, dessa nova força, dessa nova reorganização,
mas a gente não ia ser a resposta única, né? Impossível, né? Então aí surge todo esse projeto de reagrupamento, de reorganização de uma esquerda anticapitalista, de uma esquerda, de organizações amplas de esquerda, muitas formulações um pouco distintas, tá? Então isso tomou várias formas, tá? Bom, teve uma fórmula que usava Michel Lowy, num momento que achava interessante, que eram os 3 níveis dessa coisa, né? O nível dos movimentos sociais, né? Que era um pouco o espaço dos fóruns sociais, etc, etc, né? Com coordenações diferentes, especialmente o fórum da Assembleia, né? Dos movimentos sociais. Depois os partidos amplos, anticapitalistas ou de esquerda, e depois os núcleos revolucionários, digamos, né? Esses 3 níveis nos quais a gente queria construir, né? E isso, no caso europeu, acho que tomou... o problema é que as experiências todas estão diferenciadas, que é difícil esquematizar de uma forma adequada, né? Inclusive, acho que essa é uma parte complicada, mas para mim é uma das fortalezas da Quarta, digamos, né? Ou seja, a Quarta nunca tem sido, ou pelo menos ultimamente, né? Nas últimas décadas, nunca tem sido essa ideia que eu acho que ocorre com a quase totalidade, se não todas as outras correntes revolucionárias internacionais, isso é uma nave-mãe, digamos, né? Que está assentado sobre Paris, ou Londres, ou Buenos Aires, não sei onde, né? E depois os outros que dão volta ao redor, né? Então, eu acho que por pequeno e frágil que somos, e muitos dos nossos grupos são muito frágeis e muito pequenos, né? Mas eu acho que todos estão, de uma forma ou outra, inseridos na sua própria realidade, tentando interpretar a sua realidade e atuar em função dessa realidade, e não em função de uma linha que se baixou desde não sei onde, né? Então, isso faz difícil fazer um esquema desses processos, mas acho que se pode identificar 3 tipos dessa construção de partidos, organizações políticas amplas de esquerda, né? No caso da Europa, pelo menos. O primeiro seria basicamente uma junção, uma combinação de 2 ou mais correntes revolucionárias distintas, né? Que basicamente se juntam, né? Esse seria o caso, inclusive os primeiros casos, digamos, do Bloco de Esquerda em Portugal, da Aliança Verde e Vermelho na Dinamarca, que foi um pouco anterior, acho, do Partido Socialista Escocês na Escócia, e talvez alguns outros, não sei, mais ou menos por aí. Bem, a segunda vertente é mais bem uma combinação de alguns correntes revolucionárias, de diferentes tradições, com outras forças que não são propriamente revolucionárias, que vêm, e aí tem um debate sobre isso, não vou entrar agora, se até que ponto se pode chamar anticapitalista, não anticapitalista, se é esquerda, ampla, talvez, e se, o exemplo mais claro e mais importante hoje em dia seria Die Linke, na Alemanha, né? Que tem um desprendimento importante da social-democracia, outra parte que vem do stalinismo, de Alemanha do Oeste, e várias correntes que vêm do trotskismo, marxismo revolucionário, etc., e outras coisas, né? A gente na Inglaterra teve uma experiência um pouco parecida, claro, diferente, mas que seria o Respect, né? Que era alguns grupos revolucionários, junto com um ou outro figura realmente que veio do trabalhismo, né? Da esquerda do trabalhismo, e uma parcela importante da comunidade muçulmana. Ou seja, foi uma expressão, um intento de expressar politicamente o movimento anti-guerra, que finalmente fracassou, não vou explicar agora um pouquinho. Tudo bem. E a terceira variante, né, seria um pouco onde não tem essa possibilidade de combinação de forças, diferentes tradições, diferentes, que é um pouco mais um intento de construir a partir de um núcleo revolucionário alguma coisa mais ampla, né? O caso clássico seria justamente o NPA, né? Novo Partido Capitalista na França. Os camaradas no Estado espanhol têm um projeto mais modesto, mas um pouco no mesmo sentido, com a esquerda anticapitalista. Bom, e deve ter outros também, não é muito grande. Acho que vou parar aí, porque já usei mais tempo que queria usar, e acho que é mais interessante que vocês colocam as coisas que mais interessam. Obrigado.
Então, pessoal, a primeira questão do tempo, ver quanto tempo a gente vai ter de debate aí, o Ian, né, diminuiu o tempo da sua fala, que é em torno de 40 minutos, é isso? 3h50. Muito complicados, levantados na discussão. Eu vou pedir desculpas primeiro, porque eu não vou dar conta de responder nem minimamente adequadamente a nenhuma pequena parte dessas coisas. Precisaremos de muito mais tempo e de pessoas com muito mais conhecimentos e mais capacidade de síntese que eu tenho. Mas, bom, deixa eu tentar reflexionar sobre alguma dessas coisas. Tárcia e Tadeu, acho que foi, mencionaram a questão do desenvolvimento do movimento altermundialista, os foros sociais e tudo isso, né? Eu acho que, ou seja, a mim me parece evidente que o Foro Social Mundial, tal como existiu nos primeiros anos, já não existe, né? Quer dizer, cumpriu um papel super importante nesse momento de recompor, abrir um campo de troca internacional, tudo isso, né? Que foi super importante. Mas as suas próprias limitações e a própria natureza fez com que não... Ou seja, quer dizer, eu mencionei um par de coisas, a questão de definição anticapitalista, a questão do Estado. Por exemplo, acho que foi em 2000, deixa eu ver, Porto Alegre, o Fórum Social Europeu em 2002, final de 2002, em Florença, logrou, fora do fórum como tal, digamos, né, logrou lançar o apelo para mobilizações conjuntas a nível europeu contra a guerra, contra a iminente invasão ao Iraque, né? E esse foi retomado em Porto Alegre uns meses depois, para fazer um chamado a uma mobilização internacional global, o que aconteceu, né? 15 de fevereiro de 2003 foi um hito, né? Uma coisa super importante, acho que na história da humanidade, nunca vimos uma coisa parecida, né? Em todo o planeta, dezenas de milhares, em alguns casos milhões de pessoas nas ruas tentando impedir uma guerra, que não lograram impedir, não conseguiram, evidentemente. Mas isso já escapou dos limites, né, do Foro Social Mundial, né? Inclusive em alguns países, na Inglaterra, por exemplo, acho que em parte na Itália e na Espanha, justamente o movimento altermundialista se converteu essencialmente em movimento anti-guerra durante o tempo, né? Quer dizer, né? Mais recentemente, eu acho que, bom, Belém parece que foi mais interessante que a gente esperava. Eu não estava. Mas o Foro Social em Assunção me parece que foi pouco expressivo. Sobretudo se compara com o que passou uns meses antes em Cochabamba. Ou seja, já se desloca para outros espaços, né? Ou seja, já o Foro Social pode ser interessante na medida que logra combinar coisas, mas não é o sujeito privilegiado que estava antes, digamos, né? E especialmente, eu acho que agora, sobre a questão ecossocialista, que interessa especialmente a gente, eu acho que o que passou em Cochabamba e o que pode surgir a partir do que passou em Cochabamba é talvez um espaço mais interessante, mais importante para a gente participar no próximo período, né? Bom, muitas pessoas falaram da Quinta Internacional, né? E mencionaram. Eu pessoalmente, eu acho que o cara saiba, com algumas diferenças de ênfase e tudo isso, eu acho que quase todo mundo que eu conheço na Quarta Internacional estaria encantado de participar numa Quinta Internacional, não, chamado por Chávez e Evo Morales e tudo isso, de massa, blá, blá, e tudo isso. Mas não existe, quer dizer, o camarada Chávez falou disso uma vez, né? Lançou uma bola de ensaio, não sei como se diz em português, um balão de ensaio, né? De ensaio, não sei, e todo mundo, sobretudo a gente que vem décadas assim lutando para uma internacional de massa,
correndo atrás, correios voando por todo lado e todo mundo, quinta internacional, etc, etc. Mas e Chávez não falou mais nada disso, né? Ou seja, bom, talvez a gente vai falar disso mais na sessão da manhã sobre os processos latino-americanos, desenvolvimentismo e tudo isso. Mas é uma expressão das contradições do próprio processo venezuelano, né? Mas, ou seja, na medida que não se os sandinistas tiveram chamado uma internacional, né, revolucionária nos anos 80, estou seguro que a gente teria estado encantado de participar também, mas não chamaram, né? E a gente não... a falar disso, um debate ou outro, nós chegamos a dizer que era uma boa ideia. Claro. E se tivesse feito algo, teria sido uma ideia ainda melhor, né? Mas não passou, né? Porque essas direções não tinha realmente essa perspectiva nesse momento, né? Eu não sei, é possível, não é descartável que o Chávez retoma depois de passar as eleições agora. Eu acho difícil, realmente. O problema não é Chávez, inclusive, pode estar a fim disso, né? Pode crer nisso, até certo ponto, né? Mas, pode ser. Mas tem muito pouca gente ao redor dele que creem ou querem saber disso, né? Então, é uma questão também do próprio balanço de forças no processo bolivariano e tudo isso, né? Mas, na medida que um Chávez, um Evo, não chama uma quinta internacional, eu acho que a gente tem que... Quer dizer, o que a gente tem é uma aspiração a construir algo. Como vai passar, a gente não sabe, né? Se é possível fazer uma recomposição com a tendência internacional X e outro, digamos, não, com o SWP inglês, o que seja, eu acho que todas essas coisas podem ser passos, mas não são soluções em si, digamos, né? Você junta NPE e SWP, ainda é muito pequenininho, né? A nível global, né? Então não é, essas coisas, exatamente como eu queria dizer, essas reuniões da esquerda anticapitalista europeia, a esquerda anticapitalista mundial, que seja, são coisinhas interessantes, importantes, mas ficam sendo passos na direção em que a gente quer caminhar, né? Mas, não sei. Deixa eu ver. Bom. Uma coisa que a Tárcia também falou sobre seja um pouco artificial, né? Essa ideia de que se pode construir partidos amplos em toda parte, tudo isso é artificial. Claro, eu acho que também uma inspiração, né? Mas não é uma possibilidade em todas as situações. Mesmo na Europa, os camaradas suecos, por exemplo, né? A seção sueca da Quatro é uma das mais estáveis que tem, né? Já leva várias décadas que eu saiba, talvez João conheça, mas com umas centenas de militantes, né? O partido tem um certo perfil, uma certa atuação, tudo isso. Eles dizem, a gente quer, faz muito tempo que a gente quer construir uma coisa ampla. Mas não tem com quem. Não tem ninguém. Ninguém quer fazer isso. Então a gente está lá. A gente faz o que pode, né? Pode fazer exato. Então, e também as formas vai ser muito distintas, ou seja, mas eu acho que é importante afirmar que é uma aspiração. Na Venezuela, por exemplo, e as formas podem ser múltiplas. Na Venezuela, o PSUV, evidentemente, não é nada parecido com o que a gente pode imaginar como sendo o partido amplo que a gente quer. Mas, não obstante, o PSUV é a expressão, com todas as falhas, com toda a sua direção burocrática e tudo isso, é a expressão do processo bolivariano, né, a expressão política do processo bolivariano. E se tivéssemos forças na Venezuela, que não temos, eu acho que teríamos que estar no PSUV, né, até que a vida seja impossível no PSUV, mas teria que estar, né? Na minha opinião, não tem outra opção. Temos uma relação de cooperação e tudo isso com os companheiros de Maré, que vêm de outra tradição do morenismo e tudo isso, e eles têm essa posição deles, né? Que tem que estar lá, tem que batalhar para fazer o que se pode, né? E a ver que passa, né?
Não é fácil. Bom, só para defender-me um pouquinho do eurocentrismo que Victor mencionou. Ou seja, não, claro, quer dizer, estou voltando um pouquinho atrás, mas eu acho que e essa foi uma coisa, inclusive, que estava discutida nos documentos do Congresso Mundial. A América Latina continua sendo, digamos, na primeira linha, né, da resistência contra o neoliberalismo e tudo isso, né? Então, nesse sentido, 3 milhões de pessoas na rua e na França, não, quer dizer, também não faz muito sentido fazer uma comparação qual é mais importante, mas, né? Mas é diferente, digamos, não é que vai ter revolução na França amanhã, é evidente, né? Não estamos falando disso, né? E tem processos revolucionários com todas essas coisas, mas tem na América Latina, né? Mas eu insistiria que eu acho que sim, né? No quadro europeu é uma coisa importante, nova, na qual a gente tem uma presença que é diferente de que não tem uma presença na Venezuela nesse sentido. Mas a gente tem uma presença na França e é uma coisa nova, realmente, quantitativamente e qualitativamente, não vou repetir o que eu disse antes, né? Quem sabe para onde vai. Então, deixa eu terminar. O NPA, né? Eu gostaria de conhecer muito melhor que eu conheço o processo, as entranhas, né, do processo do NPA. Eu não acho que tem um rebaixamento programático, para responder à Wanda, digamos, né? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem um intento de repensar, em partes do conteúdo do programa, porque parte do conteúdo do nosso programa já não faz sentido, digamos, não é que não faz sentido, mas não tem a mesma importância, digamos, né? Como você classifica a ex-União Soviética, digamos, né? É uma discussão muito interessante, né? Mas, finalmente, não vamos dividir-nos porque você acha que foi capitalismo de Estado, eu acho que foi não sei o que, deformado, etc, etc, né? Acho que, quer dizer, então, a importância de diferentes partes do programa. Então, eu acho que existe um intento de repensar, incorporar coisas novas, como que a gente acaba de falar hoje pela manhã, questão indígena, questão racial, questão de gênero, LGBT, todas essas coisas, né? Mas também tem um intento que acho que talvez o mais importante no NPA, porque essas outras coisas não são totalmente novas, temos anos nisso, né? É um intento de apresentar o programa de outra forma, digamos, né? De buscar uma forma que mais asserquível, né? Mais, né? Que chega mais além dos limites das velhas correntes de esquerda revolucionária, né? Eu acho que isso é que está passando com uma proposta com o NPA. Agora, eu acho que tem um tema difícil lá dentro, é que como que se o NPA é uma coisa um pouco mais ampla, busca ser mais amplo, tem ou não tem uma necessidade dos revolucionários duros e duras organizar-se dentro disso, digamos, né? Para defender o programa, né? O coração do programa, né? Pessoalmente, eu acho que deveria ter essa possibilidade, digamos, né? Porque eu acho que tem um perigo, digamos, né? De perder-se um pouco numa coisa maior, digamos, né? Por razões muito compreensíveis, táticas, os camaradas do ex-LCR decidiram que isso seria um passo muito negativo, porque pelo próprio peso que eles têm, né, numericamente na nova iniciativa, eles formaram uma fração, uma tendência, uma coisa dentro, seria como muito opressivo, né, visto como muito dominador pelos outros componentes que estão tentando incorporar eu acho que eles veem isso como uma coisa transicional, a ver quanto cresce, como vai, não acho que eles veem isso necessariamente como uma estratégia a largo prazo, né? Eu pessoalmente acho que, voltando a essa ideia de Michel Lowy dos diferentes níveis, digamos, né? Eu acho que se um nível no meio, digamos, né? Movimentos sociais, formações políticas amplas, né?
e correntes revolucionárias, tendências revolucionárias, eu acho que essa parte não pode esquecer. Então, isso me leva um pouco para terminar, talvez, com a coisa da DS, que alguém... não, deixa-me falar muito rapidamente do África, porque a Luciane me pediu falar de África, não tem nada para falar de África, porque não conheço. Mas o que existe, muito rapidamente, da Quarta na África, tinha no Senegal. Parece que tinha uma iniciativa que podia ter sido interessante no Senegal, de um partido amplo, não sei o que. Acho que se desviou, se realmente saiu do campo. Que eu saiba o que tem agora, tem uma iniciativa interessante na África do Sul, do pequeno núcleo de camaradas nossos e de outros correntes revolucionárias diferentes, inclusive da esquerda do CNA, umas dissidências de esquerda do CNA, de conformar, não me lembro como se chama, mas uma nova plataforma, convergência, é o tipo de coisa que a gente está falando, né? E acho que ia até um congresso de lançamento por agora, não sei exatamente quando, que talvez começo do ano que vem, não sei, mas sei que eles estavam nesse processo, que parecia interessante. A parte disso, eu acho que a Quarta tem recentemente tido uns contatos interessantes com organização, bom, se ressuscitou a sessão da Quarta na Argélia e acho que em Marrocos tem uma... levou a democracia, que é o partido novo. Melhor que você responde, né? Mas a parte disso, acho que tem um grupo pequeno no Congo, Brazzaville, né? Mas é realmente muito pouca coisa. Ok. Como vejo a DS, alguém me pediu para dizer como se vê a DS desde fora. Essa é uma história larga, né? E é uma história triste, porque de fato, na medida que eu morei aqui no Brasil um tempo, acompanhei em diferentes momentos o processo da DS, e a DS foi uma parte muito importante da minha própria história e formação política, né? Então foi uma experiência um pouco trágica e triste, né? Mas eu acho que eu ainda reivindicaria algumas das coisas da ADS muito fortemente, né? Para mim, o conceito que a ADS tinha de construção do PT na primeira década, digamos, né, do PT, e o conceito de partido revolucionário, inclusive adiantou toda essa discussão que a gente está tendo agora, né? Sobre partidos amplos, né? Acho que foi super claro e uma visão muito interessante, né? Que aí me parecem muitas coisas válidas disso. Por outro lado, toda a experiência que me interessou particularmente, fiz um trabalho ao redor disso, toda a experiência de democracia participativa, dos orçamentos participativos, ainda que não conseguiram, ou seja, foram um embrião extremadamente interessante e importante, me parece, da concepção que a gente tem programática da democracia socialista. Também foi isso, né? Foi um pequeno ensaio de que seria isso. Então, não, logo se enfrentou com a questão do Estado existente, né? E não conseguiu, quer dizer, ir mais além disso. Se mais bem se acomodou ao Estado existente, que funcionou como um desafio de construir outro tipo de Estado, né? É um pouco a minha impressão, digamos, né? Mas eu acho que ainda assim um legado super importante. Inclusive, é quase a única experiência que existe no mundo, pelo menos nas últimas décadas, digamos, né? De um ensaio de que seria a democracia socialista, que a gente né, tem no nosso papel. E, inclusive, na própria Venezuela, onde eu morei os últimos 2 anos, na própria Venezuela, sem dúvida, a experiência do brasileiro, da DS, inclusive, da orçamento participativo, tem sido um ponto de partida, não é cópia nem cálculo, como dizia Mariátegui, né? Mas um ponto de partida para os conselhos comunitários, para os ensaios de democracia participativa que existem também, a gente vai falar com isso depois, como contradições e tudo, mas que existem no processo bolivariano, digamos, né? Então, para mim, tem que tentar resgatar essa história brasileira que é super importante para toda a gente. Obrigado. Tchau.